Olá, graça e paz a todos os ouvintes. Há uma sequência de vídeos que eu estou confeccionando, produzindo, montando, através dos quais eu trago estudos bíblicos. E todos eles eu trabalho em cima de um texto bíblico a fim de trazer um pequeno estudo, uma proposta hermenêutica dentro das Sagradas Escrituras. Mas esse vídeo, particularmente, será um pouco diferente dos demais. Por quê? Porque eu vou fazer um diálogo entre a teologia e o direito, numa descoberta histórica diferente, intrigante, curiosa. Veja bem, na Constituição Federal do Brasil, logo no início, nos primeiros artigos da Constituição, vai dizer o seguinte: a Constituição Federal do Brasil fala sobre três poderes. Três poderes, vou colocar entre aspas. O poder executivo, legislativo e judiciário. Essa ideia da tripartição, na verdade a Constituição, o legislador constituinte, ele não foi muito feliz na construção fraseológica, porque não são três poderes. Há um poder estatal, é o poder estatal. Não são três poderes, são três funções estatais. Então você tem a função jurisdicional, exercida pelo judiciário, é a figura do juiz. Você tem a função legiferante, que aí aparece a figura do legislativo, vamos dizer assim, o parlamento, na feitura de leis. Você tem o executivo, que é uma função administrativa. Tudo bem. Eles são harmônicos entre si, segundo a Constituição Federal. Mas você tem, então, o nosso tema aqui é a origem da tripartição das funções estatais. Poder é um só, poder do Estado, poder estatal, exercido através de três funções específicas, previstos na Constituição Federal do Brasil. Até aí tudo bem. Eu estou trabalhando com um diálogo entre duas ciências, teologia e direito, porque são as minhas duas formações acadêmicas. Então veja só, quando se tem a ideia de tripartição das funções estatais, quase todos os livros doutrinários de direito, eles vão dizer que essa origem está lá em Montesquieu, Barão de Montesquieu, França, 1740 e alguma coisa, 1748, salvo engano. Montesquieu escreve um livro, uma obra literária, rotulada de O Espírito das Leis, em francês, L'Esprit des Lois, O Espírito das Leis, dentro do qual Montesquieu dá essa ideia. Mas eu gostaria que os ouvintes gravassem essas três figuras: juiz, legislador e rei. Por que rei? Porque na época de Montesquieu, o executivo era exercido dentro de uma monarquia. Então não havia presidente, era o rei. Então as três funções estatais: juiz, legislador e rei. São essas três figuras. Pois bem, houve inclusive há uns anos atrás uma pergunta num concurso, primeira prova para juiz federal de das regiões aqui do Brasil, e uma das perguntas de múltipla escolha, que era a primeira prova, perguntava assim: qual é a origem da tripartição, da questão dos três poderes? E a resposta seria, segundo eles, Montesquieu, 1748. Mas havia uma última opção, uma alternativa, que era NDA, nenhuma das respostas acima. E veja bem, a resposta segundo a banca seria Montesquieu. E a nossa proposta é derrubar e desconstruir, inclusive essa questão foi anulada por um aluno meu que sustentou essa tese que eu vou trazer aqui, essa tese que está inserida num dos meus livros, denominado Na Teia do Direito, e eu trago
aqui a verdadeira origem da tripartição das funções estatais, porque eu vou buscar a ponta da corda mais atrás do que Montesquieu. Montesquieu trabalhou com ideias de John Locke, Rousseau e etc. Se você retroagir bastante, 1748, você transportar nas areias do tempo, você vai cair lá em Aristóteles. Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, talvez, por aí. Aristóteles, ele trabalhava um dos seus escritos, ele falava sobre a polis grega, porque naquela época o que se tinha? Você tinha as cidades romanas, eram chamadas de urbes, daí a palavra urbano. Na Grécia, o nome das cidades era polis, daí a palavra política, porque era polis, era cidade. Era o exercício das funções, das suas atividades dentro de uma cidade. Então, quando Aristóteles escreve sobre a polis, ele dizia o seguinte, que a polis grega, a cidade, ela teria que ser governada por 3 esferas. Então Aristóteles dava uma ideia, um germe, uma semente da tripartição das funções estatais. Poucos livros vão dizer isso, mas eu não quero chegar só aí não, eu quero voltar antes de Aristóteles. Então veja bem, quando Aristóteles ele fala dos 3 compartimentos governamentais de gestão, então ele traz a ideia, vamos dizer assim, um germe dessa ideia da tripartição das funções estatais. Então ele dizia que haveria uma esfera através da qual as pessoas julgariam, e mais ou menos assim, grosso modo, havia uma outra esfera através da qual, por meio da qual, os cidadãos confeccionariam os preceitos. Dava uma ideia dessas 3 figuras que aparecem na Constituição Federal nossa brasileira. E como de resto, essa ideia dessa tripartição, ela permeia todo o mundo ocidental e sempre deu certo. Não, mas pode não dar certo porque as pessoas se corrompem, mas a ideia em si, no plano teórico, é uma ideia excelente. Nós vamos descobrir por que é essa ideia excelente e de onde ela vem, essa ideia verdadeira e original. Pois bem, nós chegamos até Aristóteles, 350 anos antes de Cristo, mas vamos retroagir mais um pouco. Essa é a proposta desse vídeo, que é uma descoberta histórica. Vamos 760 anos antes de Cristo. Viveu um homem que era um profeta chamado Isaías. Isaías tinha sangue real. Ele era filho de um rei, Amós. E Isaías tem um livro na Bíblia, eu estou com a Bíblia aberta aqui. Isaías, ele é um dos 12 profetas, é um dos profetas maiores, é um dos 5 profetas maiores do acervo veterotestamentário. Nós temos 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Então nós vamos perceber aqui que Isaías viveu 700 anos de Cristo. Aristóteles nem sonhava em existir. E o profeta Isaías, aí eu convido os amigos a abrirem a sua Bíblia, que é um livro milenar, no livro de Isaías, no capítulo 33, no versículo 22. Vocês se recordam no início do vídeo que eu disse o seguinte, a figura do juiz, legislador e rei, que era de resto aquilo que Montesquieu tinha pregado. Mas interessante que a reforma protestante, ela se deu em 1517, por aí. 200 e poucos anos depois, veio na França veio o Barão de Montesquieu, né? Então ele casou com uma calvinista, porque a reforma na França foi, vamos dizer assim, liderada por Calvino, na França, como na Suíça foi Zwinglio, na Alemanha foi Martinho Lutero, enfim, todos esses reformadores da igreja. Então quando nós olhamos assim, nós vemos que os historiadores afirmam que Montesquieu casou com uma calvinista, adepta de Calvino. Eu vou aqui trazer uma conjectura. Possivelmente, o Barão de Montesquieu
tenha bebido nas mesmas fontes bíblicas que eu. E nós vamos ver aqui, eu vou ler Isaías 33, 22. Prestem atenção no texto bíblico, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ponto e vírgula, ele nos salvará. Que coisa interessante. Aqui é a origem da tripartição das funções estatais. Perfeitamente como Montesquieu criou, na sequência criada por Montesquieu, criada entre aspas, porque ele, vamos dizer assim, trouxe a paternidade da doutrina, e ele registrou como a paternidade da doutrina no livro dele, mas na verdade essa é uma ideia bíblica, porque o Senhor é o nosso juiz. Olha, aqui estamos vendo aqui o poder judiciário, o Senhor é o nosso legislador e o Senhor é o nosso rei, porque estava se tratando de monarquia aqui. Ele nos salvará. Quando eu li esse texto, eu bati o olho e falei assim, puxa vida, aqui está a origem verdadeira da tripartição das funções estatais. Mas eu vi que depois do ponto e vírgula, ele traz uma ideia de salvação. Então a coisa não para por aí. Não é só. Eu percebi que essa ideia da tripartição, ela tem origem, uma origem trinitária. Alguém já percebeu isso que está ouvindo? A Bíblia fala que Jesus virá como reto juiz para julgar. Nós podemos contemplar isso no Novo Testamento. Deus Pai trouxe o que? O decálogo, os 10 mandamentos, os preceitos. Então ele legislou. E o que o Espírito Santo faz? Deus, Espírito Santo, ele administra, ele gere, ele tem a função de gestor da igreja. Eu não estou falando de igreja nesse sentido sectário, de religião A, B ou C, que isso é bobagem. Eu estou falando de igreja invisível. Igreja, vindo do grego eclésia, eclesia, aqueles que foram tirados para fora, de dentro para fora, que foram tirados do mundo para viver uma vida santa ao lado, nos caminhos do Senhor. Então essa é a ideia de eclésia. A ideia que se tem hoje é organização, é de fora para dentro. Mas a ideia do étimo da palavra é o contrário, é de dentro para fora. Então é uma ideia, por isso que Paulo vai dizer o seguinte, o Criador dos céus e da terra habitará em templos feitos por mãos de homens? Não, porque a ideia aqui é o seguinte, vós sois templos do Espírito Santo. Então essa ideia de organização, às vezes a pessoa se sujeita a tantas coisas na igreja, e eu escrevi um texto sobre bullying eclesiástico, eu acredito que seja um texto pioneiro. Essas coisas que as pessoas se sujeitam, achando que estão, achando que estão trabalhando para Deus, e na verdade estão trabalhando para uma organização religiosa. Então, porque o Senhor nosso legislador, o Senhor nosso legislador, o Senhor nosso rei, ele nos salvará. Então toda essa ideia da tripartição funciona bem. Por que funciona bem? Porque ela tem origem trinitariana nas 3 pessoas da Trindade. Um Deus só. É uma unidade, a unidade de um pluralismo. Não se explica. É igual os elementos da água. Então, H2O. A água é uma só. Mas nós temos a composição dela. Talvez eu tenha trazido um exemplo que talvez não se aplique tanto, mas para você ter uma ideia dessa manifestação divina. Então eu gostaria de repetir, porque é muito interessante isso. O Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Essa ideia, então, da gestão através por meio das 3 funções estatais, ela tem origem na Bíblia, por incrível que pareça. Então, isso é muito interessante a gente saber disso, que as pessoas criticam, mas não sabem nem de onde veio a ideia. E apesar desses vídeos meus serem de um segmento teológico, eu gostaria de trazer essa ideia, que também tem uma ideia teológica, na medida em que está estudando as coisas de Deus. E nós deixamos aqui essas singelas considerações aqui tecidas para honra e glória do grande nome do Senhor. Graça e paz a todos, que Deus abençoe.